vezes, a cada oportunidade é uma bênção na presença do nosso Deus. E eu me encontro muito feliz de todo o meu coração, porque é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do nosso Deus. Mas também, ao mesmo tempo, é gratificante sim também. Porque o Senhor Deus de poder, de graça, Ele já está nesse lugar. E Ele vai falar o nosso coração. Porque se Ele falou comigo nessa palavra, Ele vai falar contigo também. E eu gostaria aqui de me prender sim ao tema dessa noite. Geralmente, agradecer o convite de estar trazendo a palavra do Senhor. Geralmente os irmãos pedem que a gente não se prenda ao tema. Mas nós estamos aqui na campanha Filho do Homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nosso Deus quer falar conosco nessa noite. Eu gostaria que a igreja abrisse Ezequiel capítulo 2. A palavra do nosso Deus. Ezequiel 2. E eu vou ler só o versículo 2 mesmo, porque a palavra é bem conhecida da parte do nosso Deus. Ezequiel 2, que fala assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Somente até aqui, a igreja pode sentar, a oração já foi feita, a palavra já foi lida, e nessa noite o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Se você quiser dar glória a Deus, sinta-se à vontade, porque o Espírito de Deus está, e aonde Ele está, a liberdade para cultuar esse Deus maravilhoso. E eu gostaria de trazer algo da parte do nosso Deus. Aqui a igreja está acompanhando aí a campanha Filho do Homem, põe-te em pé e falarei contigo. O Senhor colocou essa palavra no coração do nosso pastor, para que ele viesse trazer isso como campanha para a nossa vida. E eu estava ali, recebi a oportunidade para estar trazendo a palavra do nosso Deus. E eu estava falando com o Senhor: Senhor, o que trazer para a tua igreja? Porque o Senhor, Deus de poder, Deus de graça, todas as vezes dentro da Bíblia a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, toda vez que se deparou com alguém, Ele estendia a mão e dizia: levanta-te. E essa palavra levanta, ela falou muito forte ao meu coração. E aqui, olhando a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 2, ela fala de um homem de Deus, o profeta do Senhor, sacerdote, que ali, para a gente entender só um pouquinho da história, um pouquinho para que a gente possa não se perder naquilo que Deus está falando no nosso meio. A palavra do Senhor diz que esse homem de Deus, Ezequiel, ele foi um profeta escolhido para levar a palavra a uma nação, ao povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que dura coisa o Senhor pediu para esse homem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que esses homens, esse povo, eram um povo rebelde e de duro coração. Assim era tratado esse povo. Mas ali o Senhor usou o servo dele para estar levando a palavra dele. Aonde eu quero entrar nessa palavra para a minha vida e para a tua vida? Eu quero deixar algo forte aqui para o nosso coração. Eu vi nessa palavra que o Senhor falou comigo. Nós temos um Deus de bondade. O nosso Deus é bom. Se tem alguém nessa noite que entrou aqui pensando que o Senhor, Ele não está te vendo e Ele até mesmo está alheio a toda a situação que nos envolve, isso é uma grande mentira. A palavra do Senhor diz que a única paternidade que o nosso inimigo tem é o pai da mentira. Isso é uma mentira de Satanás que ele fala nos nossos ouvidos, no teu ouvido, no meu ouvido, para que nós não possamos olhar o nosso Deus dessa maneira. E assim o Senhor foi falando ao meu coração a palavra no capítulo 2 e o capítulo 3 todo, ela se resume a dizer como Deus, Ele luta pela minha causa e pela tua causa. Mas ali eu entendo e fui entendendo nessa palavra, como sempre já está escrito na Bíblia, nós é que fazemos separação entre nós e o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos, Ele não está mudo e as suas mãos não estão atadas, para que Ele não possa ver, ouvir e nem fazer nada por nós. Mas a palavra do Senhor diz que o meu pecado e o teu pecado é que nos afasta desse Deus.
E assim, entendendo aqui essa palavra, eu fui vendo um povo de duro coração, um povo rebelde que não queria saber do Senhor, porque tinha o Senhor como Deus, incapaz de fazer algo por eles. Que olhava ali o Senhor o tempo todo lutando por aquele povo, e o Senhor diz que aquele povo olhava para o Senhor, é como se dissesse assim: Deus não pode fazer nada. E eles ali faziam ídolos para eles faziam coisas que desagradavam aos olhos do nosso Deus. E ali, como o Senhor foi falando no meu coração, como eu posso exigir algo da parte desse Deus se eu não faço a minha parte para com Ele? Foi assim que Deus tratou comigo. E eu creio que vai tratar com a igreja também. E assim, esse povo de Israel não é diferente de nós. Nós fazemos o mesmo com o nosso Deus. Porque desde que o mundo, foi dessa maneira. Quando lá no Jardim do Éden, aquela mulher, Eva, ela deu muito mais ouvido à serpente do que a Deus. Como é que pode Deus criar o homem e a mulher do pó, do barro, da cinza? E ali vem uma serpente maligna, fala aos ouvidos da mulher, engana ela, em outras palavras: o teu Deus é mentiroso. E o Senhor diz que o pai da mentira é Satanás. E ela acreditou naquela palavra do diabo, porque não deu ouvido à voz do seu Deus. Porque quando o Senhor diz assim, não faça, nós fazemos. Quando o Senhor diz, eu quero dessa maneira, a gente diz, não, Senhor, eu quero dessa maneira. E assim o Senhor foi tratando comigo, que Ele é um Deus de bondade. Que nós é que não conseguimos enxergar essa bondade de Deus. Muitas das vezes, assim, nós queremos da nossa forma e dizemos assim, Senhor, do teu jeito está demorando demais e está doendo demais. Mas essa dor do Senhor é perfeita. Porque se nós fizermos da nossa maneira, a gente não sabe fazer. A palavra do Senhor já nos diz que nós não sabemos muita coisa. A palavra de Deus diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem a meu e o teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Qual o fim que você deseja? É ser salvo? É buscar a face desse Deus? É ter libertação? É ter uma família na presença do Senhor? É ter um casamento? Deus pode nos dar. Mas a palavra de Deus diz que nós não sabemos fazer, porque nós não sabemos o pensamento que Ele tem ao nosso respeito. E muitas das vezes achamos que pensamos, nós não sabemos de nada. O nosso Deus é que sabe. E ali dentro dessa palavra eu fui vendo capítulo 2 e 3. Para não fugir um pouco da palavra, a palavra do Senhor diz que esse homem de Deus, profeta, foi ali numa missão muito dura, mas ele se pôs de pé, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele cumpriu o chamado do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele foi para aquele lugar, ele não olhou para trás nem para a circunstância. Ele não foi covarde, ele não temeu. O Senhor chamou e disse, você vai falar. E detalhe, igreja, a palavra ela é muito forte quando diz assim, você vai falar mesmo que ouça ou não ouça. A palavra do Senhor diz, no capítulo 2 e 3, entre o 2 e o 3, ele diz, mesmo que eles não ouçam, você vai falar porque eu estou te mandando. E Ezequiel fez a parte dele. O Senhor chamou ele como atalaia. Chamou ele para avisar que o inimigo estava se aproximando, para avisar que as coisas estavam acontecendo. Quantas das vezes o Senhor me chama, te chama e Ele quer fazer algo grande na nossa vida. E a gente diz, Senhor, não dessa maneira, porque Ele não merece, ela não merece, não importa qual seja a tua situação. O nosso Deus é Deus de bondade. Ele te chama nessa noite para cumprir um chamado, para cumprir algo. Eu tenho certeza que ninguém que entrou aqui, ninguém passa desapercebido aos olhos de Deus e diz assim, não, o Senhor não tem nada comigo, o Senhor tem. Deus tem algo para a minha vida e para a tua vida, mas é nós, como eu disse ainda agora, nós fazemos separação entre esse Deus e a nossa vida, porque não sabemos olhar para Ele com olhar de bondade, com o olhar que Ele verdadeiramente é, esse Deus misericordioso, porque olha só como que um Deus tão poderoso, Criador do céu e da terra, se Ele quisesse, Ele não tinha que provar nada para ninguém. Deus não precisa provar que Ele é bom, porque Ele já é Senhor, Ele já é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas Ele insistiu nisso.
E mandou o servo dele ir até lá. E a palavra do nosso Deus diz que Ezequiel teve as mãos e as pernas amarradas, mas ele não deixou de falar. Mesmo com as mãos amarradas e os pés amarrados, ele cumpriu aquilo que Deus colocou no seu coração. E a palavra do Senhor ainda diz ainda que ele abriu a sua boca, ele engoliu o rolo, ele comeu o rolo para passar para aquele povo. E a palavra do Senhor diz que a palavra era dura, mas na boca de Ezequiel era como mel. Olha como esse Deus é bondoso. Ele é maravilhoso até nos momentos, nas horas difíceis. Ele vai fazer a situação que é fel, vai se transformar em mel, porque Ele é Deus de poder, Ele é Deus de glória, Deus de graça, Deus de presença, Deus de unção. E se você crer nesse Deus e olhar para o Senhor dessa forma, você vai ver grandes coisas que o Senhor tem feito na sua vida e ainda vai fazer. E ali eu fui lendo essa palavra e falei, verdadeiramente, Senhor, Tu és maravilhoso. Porque aquele povo estava cativo, mesmo o povo escravo, cativo, tirado de uma terra, sempre rebelde na presença do Senhor. E ele sempre ali dizendo, vai lá, filho do homem, vai e fala à casa de Israel. E Ezequiel foi. E quantas vezes, igreja, eu fui falando, Senhor, é dessa forma mesmo. Quantas vezes não olhamos para o nosso Deus, nós fazemos pouco caso daquele que nos formou, nos criou, e dizemos assim, quando dizemos não para o Senhor, nós estamos fazendo pouco caso dele. Muitas das vezes, muitos se acham merecedor demais, somos merecedor, sou perfeito, eu posso, não podemos nada. Fazemos pouco caso sim desse Deus, porque se nós não fizéssemos pouco caso dele, nós estávamos aos pés dele, glorificando ele por estar vivos, pelo dom da vida que ele nos deu. E muitas das vezes falta-nos pouca coisa e a gente já está ali batendo as pernas igual criança e dizendo, Senhor, por que está dessa maneira? Assim era o povo de Israel, que o tempo todo Deus estava tirando do cativeiro, querendo mostrar para ele a glória dele. Aí o Senhor foi falando comigo, tratando comigo da seguinte maneira, o Senhor Deus está sempre presente, Ele está sempre falando no nosso ouvido, mas nós não damos ouvido à voz dele, porque quando nos distraímos com qualquer outra coisa, quando olhamos para o lado, quando pensamos que estamos só, ele nunca vai deixar a gente só. O Deus nunca abandona ninguém, jamais vai abandonar alguém. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe amamente se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Como pode uma mãe, você pode perceber hoje, nos dias de hoje, por causa dos fins dos tempos, por causa do aumento da iniquidade, muitas pessoas estão se esquecendo dos filhos, lançando crianças em lixeiras, em situações terríveis. Mas uma mãe é muito difícil esquecer de um filho, porque é um amor tremendo, foi gerado de dentro da sua mãe. E ali esse amor ele é incondicional, mas o amor do Senhor está acima desse. Ele diz que ainda que uma mãe se esqueça, porque vai ter mãe que se esquece, ele disse que ele não se esqueceria da gente e nos comparou a isso, a uma mãe que ama o seu filho. E ali o inimigo fala ao nosso coração, à nossa mente, e diz que Deus é mau. Mas a palavra do Senhor é perfeita e diz que o tempo todo o Senhor queria resgatar aquele povo, queria salvar, queria mostrar para eles que era Deus de verdade. E pagava um preço, não porque Deus era carrasco ou até mesmo castigava aquele povo. É porque nós é que não sabemos dar ouvido à voz desse Deus. Muitas das vezes olhamos para o Senhor como se o Senhor fosse qualquer coisa. Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, puro e verdadeiro. A palavra do Senhor diz que importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e verdade. Como podemos adorar um Deus que é espírito de qualquer maneira? E assim, juntamente com essa palavra, a palavra vai dizendo, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Esse homem de Deus, ele se pôs de pé. Será que nós estamos se colocando de pé da forma que o Senhor quer? Porque se pôr de pé, no sentido dessa palavra, é tomar posição. Às vezes Deus quer uma posição minha e tua. Deus está querendo uma posição nossa para fazer algo na nossa vida.
mais as coisas nos atraem. Tem coisas que estão sendo maior em Deus na nossa vida, maior que o Senhor na nossa vida. Mas Ele diz, põe de pé, toma posição na presença desse Deus para você ver o que Ele vai fazer. Mas muitas das vezes, muitos querem tomar uma posição. Eu tomo posição hoje, amanhã vem um vento, uma batalha, uma luta, aí eu saio da posição. Aí eu perco totalmente a visão daquilo que o Senhor quer para mim e para você. É assim que acontece nas nossas vidas. Porque tomar posição é seguir firme, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Deus, é a salvação. Maior do que qualquer coisa em nossa vida está a nossa alma, está a nossa salvação. Quem não sabe, no dia de hoje, aí o pastor já relatou aqui, nós sabemos, está na mídia, um ocorrido, que está acontecendo de um jovem que morreu. E aí o que chamou a atenção das redes sociais? O pai dele, do que o pai falou. E ali, juntamente com essa palavra, já estudando ela à tarde, olhando um pouquinho da palavra, daquilo que o Senhor foi falando comigo, juntou uma coisa na outra. E eu fui vendo, muito bem colocado pelo nosso pastor hoje, né? A Bíblia é repleta de homens e mulheres de Deus que tiveram percas terríveis. E não foi um filho que homens e mulheres de Deus aqui perderam. Perderam bens materiais, perderam tudo. Muitos perderam dignidade, identidade, perderam tudo. Mas a palavra do Senhor é digna de honra, de glória. Ela diz que muitos não perderam a fé, porque o segredo está na fé. O segredo não está nos bens materiais. O segredo não está no carro, não está na casa, não está no marido perfeito, não está no filho, não está em nada. Não está na faculdade, não está no trabalho, não está nos bens materiais, não está bem sucedido financeiramente, não está. A nossa fé está acima de qualquer coisa. E é uma fé nesse Deus que vai fazer eu e você vencer as nossas batalhas. Porque as guerras, lutas, dificuldades, vai ter desde que o mundo é mundo. Vai existir na minha vida e na tua vida. Mas é como eu lido com essa situação que vai fazer toda a diferença. Porque aquilo que Deus me dá, homem nenhum tira. Aquilo que Deus te dá, homem nenhum tira. Ser humano não tira. Situações não tira. Só se você deixar e você quiser. Esse poder e essa autoridade foi dada a você. O Espírito Santo de Deus te deu. Porque quando nós estamos aqui e sentado aí, chegamos pela primeira vez. Se tiver alguém aqui pela primeira vez, eu gosto de falar. Você pode levantar suas mãos e dizer: eu tomo posse da minha bênção e da minha vitória. Porque o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. E como Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único filho pela minha vida e pela tua vida, e nós olhamos Deus como Deus mau, Deus que não olha o que está acontecendo conosco. E ali, como foi falado a respeito desse pai, muitas das vezes nós paramos, pensamos, aí a emoção ela vem aflorar, porque não é diferente comigo que estou aqui, porque a palavra ela corta aqui. Será que se eu passasse? Já passei várias vezes, acredito que a igreja toda aqui já passou, como esse pai passou. Cada um que está aqui, ninguém deixou de passar por um momento mau, um dia mau. Nós passamos, e muitas das vezes passamos por vários. Não é um só, nem dois, nem três, são vários dias maus. Mas será que se todas as vezes abrimos a nossa boca e dissermos assim: o Senhor não está vendo, Ele não existe? Ele não vai existir realmente para essa pessoa que diz assim. Ele não vai existir para nós que falamos dessa maneira. Mas ele vai existir para dizer assim, como Jó, que perdeu tudo que tinha, mas sabia quem era o Senhor. E ali Deus também conhecia Jó. E o Senhor conhecia o coração de Jó. O Senhor sabia que tudo que viesse contra a vida dele, ele seguraria firme na rocha, porque tudo é permissão do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que nem um fio da minha cabeça e da tua cabeça vai cair sem o Senhor dar até mesmo autoridade. Ele dizer pode. É o nosso Deus que pode. O nosso inimigo não pode nada com a nossa vida, mas por causa das situações que está acontecendo na vida, no nosso meio, muitas das vezes a gente não olha a Deus com esse olhar de bondade.
Eu tirei uma lição muito grande dessa palavra, porque o Senhor chamou Ezequiel como atalaia para avisar, mas o povo não queria saber nada do que aquele profeta tinha para falar, porque era um povo duro de coração. Então isso o Senhor prova que é eu. O problema está comigo, o problema está contigo, não está em Deus. E nunca vai estar no Senhor. E nem ninguém em nossa volta, como eu falei ainda agora, porque ninguém vai tirar aquilo que o Senhor te deu se você deixar. Se você deixar, vai tirar. Mas se você não deixar, o Senhor já te deu autoridade para isso. Então assim o Senhor o tempo todo ia lá e falava, vai lá porque é casa rebelde. E Ele falou assim, algo que me chamou muita atenção na minha vida, algo assim. Se eles quiserem ouvir, que ouça. Se não quiser, não tem problema, em outras palavras. A minha parte e a sua parte é fazer a vontade de Deus. Não importa quem vai ouvir, quem não vai. Não importa quem merece e quem não merece. O importante é eu e você ser chamada a uma responsabilidade e não fugir dessa responsabilidade. Porque esse servo de Deus, ele não fugiu. Imagina nos dias de hoje, muitos pegam a palavra, já não pregam uma palavra dessa maneira, porque talvez isso tenha uma história muito grande por trás. O nosso Deus não se prende a isso. Ele se prende a nós lermos um capítulo 2 e 3, e aquilo que ele mandou o servo fazer, ele foi lá e obedeceu. Mesmo com mãos amarradas e pés amarrados, ele não deixou de falar aquilo que o Senhor mandou. Quando Deus mandar nós fazermos algo, nós temos que cumprir o chamado do Senhor. Mas só vamos fazer algo se dermos ouvido a essa voz. E como ouvir a voz de Deus nos dias de hoje? Né? Tem tantas coisas que nos afastam, né? Os afazeres, a internet, o computador, a casa, o trabalho, tudo está em primeiro lugar. Se colocarmos os nossos ouvidos, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Senhor, o que o Senhor quer falar nessa palavra comigo? Muitas das vezes até uma pessoa vem até você e te dá uma palavra. E você já recebe aquilo da parte do Senhor. Deus fala da forma que Ele quiser. E esse homem de Deus, ele ouviu. Não só ouviu, como ele engoliu as palavras para levar para aquele povo. Porque foi um homem obediente. Quantos homens de Deus na Bíblia, obedientes, fazendo a vontade do Senhor. Obedecer é uma palavra forte, né? Para mim é forte, porque muitas das vezes a gente não quer obedecer. É difícil obedecer. É difícil ouvir a voz de Deus e dizer assim, ah, Senhor, eu não quero desse jeito. E eu falo dessa forma para a igreja porque eu também falo assim para o Senhor. Senhor, eu não vou fazer, Senhor. E Ele vai falando que é para me fazer. Senhor, eu não quero fazer. Mas quando eu vejo, já estou fazendo. Porque é a vontade do nosso Deus. É a vontade do Senhor. E assim, nosso irmão evangelista Jota, ele fala muito sobre Jeremias, que ele disse para o Senhor que não ia pregar para o povo, porque antes disso aqui, antes de Ezequiel, o Senhor usou Jeremias para falar com esse povo. E o povo tão rebelde não ouviu Jeremias, aí Ezequiel foi lá e pensou, não vão me ouvir também, mas ele obedeceu mesmo assim. Então o irmão fala sempre sobre Jeremias e diz assim que não vai mais fazer, mas Senhor, a sua palavra me catuca nos ossos. É assim que nós nos sentimos diante do Senhor. Nós dizemos para o Senhor, não vou fazer, mas quando a gente vê, já está na presença dEle. Senhor, não vai ser dessa maneira. Quando a gente vê, já estamos fazendo, porque essa palavra nos catuca nos ossos, dizendo, vai que eu te mando. Isso é ouvir a voz de Deus, isso é ouvir a voz do Senhor, e vale a pena, porque quantos estão aí fora, gostariam de estar hoje aqui dentro, não tem força para vir mais, porque já perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, como ela quer ser falada, como o Senhor quer falar conosco. Não abre os ouvidos para ouvir, não abre os olhos espirituais, não abre a boca para deixar Deus usar e falar. Que nós possamos dizer, Senhor, fala comigo de uma forma que eu venha ouvir. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, eu quero ver. Porque você só vai ver Deus só vai te mostrar o que você quer ver. Tem pessoas que não estão vendo nada porque não pede o Senhor para mostrar. Vivemos numa situação, no dia de hoje, onde a gente acha, fomos lançados na terra, como minha mãe dizia, igual batata, né, lançado na terra. Mas Deus não fez isso com nenhum de nós. Eu fico me perguntando, Senhor, o que o Senhor tem na minha vida? Muitas batalhas, muitas lutas, mas muitas vitórias também. Quantas foram as pessoas que entraram hoje aqui por essas portas, que poderiam não estar nem mais aqui, mas ouviram uma voz dizendo, hoje eu vou para a igreja.
Eu tenho força para estar aqui hoje. Isso é tudo na nossa vida. Não importa se você está aí, se você está aqui, o que estamos fazendo para o Senhor. Dentro de um templo, no dia de hoje, que os dias são maus, o Senhor te chama. Ele te chama e diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas só vai ouvir a voz do Senhor se tivermos sensível ao Espírito Santo. Só ouve a voz de Deus quem está sensível ao Espírito Santo. Quem está preocupado com as coisas da terra vai ficar na terra. E quem está preocupado com as coisas do Espírito vai ouvir a voz do Espírito. Porque é muito bom ouvir a voz de Deus. É maravilhoso. É naquele momento que você diz assim: tudo acabou para mim. Aí ele diz assim: quem falou? Levanta daí. É assim que o Senhor fala com a gente, sabia? Todas as vezes que o Senhor esteve diante de uma situação, o Senhor Jesus ou o próprio Deus, Ele sempre falou. Quando Elias venceu uma batalha, venceu uma guerra, foi para dentro da caverna com medo da palavra de uma mulher. Somente isso, um homem de guerra, de batalha, porque uma mulher falou algo, entrou dentro de uma caverna. E o que o Senhor falou para ele? O que faz aí, Elias? Foi assim que o Senhor falou para ele: levanta-te. Em outras palavras, é muito grande ainda a tua caminhada. Deus ainda tem muita coisa na nossa vida, mas é necessário ouvir a voz desse Deus para saber o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. E você fica com essa palavra que eu creio que vai te abençoar nessa noite, como me abençoou também. É necessário ouvir a voz desse Deus. É necessário se levantar, se pôr de pé. E que a gente frise essa parte que diz: põe-te em pé, tomada de posição. Deus conta comigo e contigo para uma posição. Posição é uma pessoa que não olha nem para a esquerda nem para a direita. Não importa o que está acontecendo em sua volta, ela sabe o caminho que ela quer seguir. Então nada vai tirar ela do foco. Isso é posição. É uma pessoa que tem postura diante do seu Deus. E Ezequiel não quis saber se ninguém ouviu Jeremias. Ele foi lá e fez a vontade do seu Deus, mesmo sabendo, porque o Senhor chamou e ele disse: eis-me aqui. E o Senhor vai nos dar a condição de dizer também para Ele nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Mas não é dizer hoje, eis-me aqui, amanhã não sei mais o que faço da minha vida. Amanhã eu vou me levantar de novo e fazer a vontade desse Deus. E quando eu me cansar de fazer a vontade dEle, eu faço novamente. É assim que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. E você seja abençoado nessa palavra como eu fui. Vamos ficar de pé. Eu já estou de pé, que você fique de pé no seu lugar. Muito mais o Senhor ainda vai fazer nessa noite, porque Deus é Deus de graça, de poder, de misericórdia. Que toda mentira de Satanás, a mentira do diabo, nessa noite ela cai por terra, ela já bateu em retirada, porque o Senhor deu uma paternidade para ele. Mas o nome do nosso Deus é todo poderoso, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é Senhor, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. E você possa, se quiser fechar os seus olhos, feche. Se quiser levantar suas mãos, levante. Mas não fique parado. Levanta-te, porque Deus quer falar contigo. Ele fala da forma que Ele quer. Nessa noite Ele te levanta nesse lugar, porque Deus não derruba ninguém, Ele levanta. E aqui Ele está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. E a palavra